acho que desde garoto assim já tive a minha primeira dificuldade. Meu pai era dono de um parque itinerante de diversões. O parque é como um circo, ele passa de cidade em cidade. Hoje é muito fácil de estar com todo mundo em todos os lugares, mas naquela época uma cidade vizinha já era parecia outro país, né? Mas enfim, o fato é que ele foi embora e minha criação ficou toda por conta da minha mãe e dos meus avós maternos. Então, até os 11 anos tudo bem, eu vivia uma relação de pai e filho com meu avô, mas os 11 anos de idade meu avô adquiriu um câncer, acabou falecendo e eu me vi sem aquele coach que ele era, né? Aquele técnico, aquele mestre que vivia do meu lado, me orientando e tudo mais. Eu me senti muito só. Isso gerou uma revolta muito grande dentro de mim. E aí eu comecei a ter muitas brigas na escola, causando vários problemas para minha mãe, né? E então, numa das brigas, eu machuquei feio o garoto e ia ser expulso. E a diretora chamou minha mãe, falou: olha, Tereza, não dá mais, a gente vai ter que desligar ele da escola. Minha mãe ficou meio desesperada na hora, né? Por todos os motivos. Primeiro que a escola me traria uma educação que ela não poderia dar, porque ela trabalhava como empregada doméstica. Eu só ficava com a minha avó. Então, como seria a minha vida, né? Qual o caminho que eu ia seguir na vida? Então, minha mãe contava com o apoio da escola, né? Em todos os sentidos. Até mesmo pela alimentação, né? Uma merenda a mais por dia, para uma pessoa que vive uma vida, né, regrada ali no dinheiro. Aí a minha mãe pediu uma última chance. A diretora olhou e falou: olha, Tereza, eu vou dar, mas eu sei que ele vai voltar a se envolver em confusões. Engraçado, Alexandre, que quando a diretora falou isso, eu pensei assim, ela acertou em cheio. Se falta uma briga, amanhã. Eu vou brigar, né? Já vou brigar para sair da escola, né? Então, a gente saiu. A minha mãe encontrou um amigo no caminho. Minha mãe era uma mulher dura, que era a educação daquela época, era na vara mesmo, né? Aí eu falei, com certeza eu vou apanhar hoje. Mas não vai resolver, né? Eu estava decidido a me revoltar, né? Mas o amigo olhou para ela e falou: Tereza, por que você não põe ele no judô? Minha mãe nem sabia o que era judô, né? Mas envolvida por aquele sentimento, e a gente falava antes do ar, né, que não estou falando sobre religião, estou falando sobre espiritualidade, né? Acho que nada acontece por um acaso. Perfeito. Alguém mandou, o universo conspirou a favor dele falar sobre aquela palavra para me colocar dentro de uma academia. E a coincidência é tão grande, se é que se pode chamar de coincidência. Se é que é coincidência. Né? Uns acham que não existe milagre, acham que tudo pode ser um milagre, né? A gente chegou num horário que jamais o professor estaria lá. Ele viu a porta aberta e falou: nossa, a aula só às 6h30 da tarde. E minha mãe não ia voltar lá às 6h30 da tarde, porque daí já tinha acabado o expediente dela, não ia voltar à noite, né? A gente morava longe da academia. Ele falou: pô, entra. Aí minha mãe contou a história e eu vi que ele estava disposto a ajudar. E naquele dia a gente fez a matrícula. Tem uma particularidade nessa matrícula, que vamos voltar então para coincidência ou milagre, né? Aquele dia minha mãe tinha recebido. Então ela estava com dinheiro num envelope, como se fosse, sabe, essas cartas, o patrão colocava dentro daquele envelope de carta. E ele falou: ó, eu só consigo, aqui o plano é trimestral, o menor. Eu lembro que foi quase ali a metade do salário da minha mãe. Aí eu falei: nossa, isso vai apertar. Mas ela entregou ali, sabe? Eu falo, me dá até um nó, cara, porque aquele momento ali foi duro para ela, mas foi a minha transformação, né? Então ela investiu aquele dinheiro naquele plano trimestral e ali eu consegui me apaixonar. E eu pensei assim: se eu brigar, eu não vou mais ter isso. A minha mudança foi radical. E aquele dia foi a primeira vez que eu pisei num tatame e estou até hoje, mais de 30 e poucos anos. E foi por essa questão dessa revolta de garoto. Ubatuba, por ser uma cidade de veraneio, sempre apareciam grandes atletas para passar temporadas lá. Sim. E um deles, que foi um grande orientador aí, foi um grande ídolo, que eu abri academia para ficar de sparring para ele, porque ele precisava treinar mesmo no período de férias, era o Aurélio, né? Aurélio Miguel? Aurélio Miguel. Que legal. Aí o Aurélio ia lá treinar e eu abri a academia, a gente treinava, eu ficava de sparring, né? Aí eu falei: poxa, por que um dia eu não posso ter um kimono igual dele, escrito Bra?
Outro que ia sempre para lá era o Wagner Castropil, hoje também foi para a Olimpíada de Barcelona. Na seletiva que eu perdi no Rio de Janeiro, ele foi o campeão da seletiva. Então, eu comecei a ter contato, por conta de Ubatuba ser uma cidade turística, Sim. com os grandes atletas, né? Que legal, que procuravam treino nas férias. Procuravam nas férias, e eu ficava de sparring para ele. Eu ainda era bem novo, 16 anos, acho que no máximo 17. Mas ali começou a amadurecer em mim uma vontade de ir mais longe. Comecei a ajudar o meu professor a dar aula para as crianças, para ter um ganho e também porque eu gostava mesmo, né? Na verdade, no início, só de ter a possibilidade de estar liderando um treino, aquilo já me fazia muito bem. Eu me sentia confiante, né? Útil. E eu estava um dia na academia, porque após vencer os 3 meses de academia, que a minha mãe pagou, o que aconteceu? Venceu o plano e minha mãe não poderia renovar. Eu estava com 13 para 14 anos e eu lembro que eu fiquei aí pelo menos umas 2, 3 semanas sem aparecer na academia. Só que os 3 meses eu não perdi uma aula e eu chegava mais cedo. Então o professor, ele também tinha uma padaria, ele tinha uma Kombi, ele parou perto da minha casa, buzinou e eu vi e falou assim, o que aconteceu, Max? Se machucou, né? Não tem ido? Eu falei, sensei, a gente tem o protocolo de chamar sensei, é professor, né? Falou, sensei, é que minha mãe está com um pouco de dificuldade, mas... E eu estava mesmo, eu comecei a vender camarão no mercado, falei, eu estou juntando um dinheiro, eu vou voltar. Ele falou assim, então eu vou te fazer uma proposta. Falei, Hai, né? Que é um protocolo também japonês que eu aprendi com ele, Hai sim, né? Ele falou, olha, você já chega muito mais cedo. A academia abre às 6, 5h30 você está na porta. Ele até brincava, dizia, eu vou colocar uma cama aqui para vocês, daí você já mora aqui, né? Que realmente eu gostei bastante, sabe? Daquela atmosfera, do ambiente. Você chega mais cedo, deixa a chave com você varre o tatame, dá uma limpada nos banheiros e aí você treina de graça. Eu falei, fechado. Ali eu vi que eu não pararia mais, né? Que eu não ia ter mais que me preocupar com a mensalidade e tudo mais. Então foi uma oportunidade que eu agradeço ao meu primeiro professor, o professor Josino de Ubatuba. E dali eu continuei com a certeza que eu poderia dar continuidade naquele aprendizado. Deixa eu te fazer uma pergunta então, professor. Claro. Você já se sentiu frustrado por querer assistir a eventos esportivos no seu país, mas eles não estarem disponíveis online ou sequer televisionados? E você sabia que com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e assistir a esses eventos esportivos ao vivo? E se a questão foi economizar algum dinheiro enquanto você navega e se proteger de maneira online, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a NordVPN, além de proteger você contra crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN, você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também mudar o seu endereço virtual, mudar a sua localização virtual a partir do país que você escolher. E a partir disso você pode assinar serviços de streaming muito mais baratos do que os disponibilizados aqui, com catálogos muito melhores, ter acesso a conteúdos não disponibilizados no Brasil, isso com total liberdade, sigilo e privacidade. Você pode, por exemplo, assinar um streaming da Netflix a partir do México, que é bem mais barato. Você pode contratar pacotes de viagens a partir de outros países, disponibilizando viagens mais baratas do que se contratadas a partir do Brasil. Você pode comprar passagens aéreas como se estivesse localizado em outros países. Você pode economizar muito e tudo isso à sua disposição por apenas R$ 11,48 por mês. Ao longo de 2 anos, você paga apenas R$ 11,48 por mês, 4 meses grátis e, se nos primeiros 30 dias você se arrepender, você tem seu dinheiro de volta, totalmente reembolsado, beleza? Não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Tem aqui embaixo. Abraço, galera. Como que você enxerga o judô na formação de caráter de uma pessoa? Por quê? Eu treinei jiu-jitsu, eu nunca treinei judô. Certo. E pra mim, Alexandre, eu sempre digo isso, o jiu-jitsu fez muita diferença. Eu nunca fui um atleta de jiu-jitsu, nunca fui campeão de jiu-jitsu, apesar de ter participado de algumas competições pequenas. Mas pra mim, o judô aliado à minha educação em casa, eu sempre pensava no jiu-jitsu ao longo da vida. Numa entrevista de emprego, chegar de cabeça erguida, mas não a ponto de parecer poderoso. Jiu-jitsu te dá essa autoconfiança. Ficar confortável no desconforto, mas de fato, eu vejo um monte de faixa preta falar: jiu-jitsu te ensina a estar confortável no desconforto.
mas não conseguiram nem segurar o desconforto de respeitar uma opinião divergente nesse período de eleição que passou aí. Sim, Você sim. vê a faixa preta aí por água abaixo, o nego se matando na internet, você fala, caraca, bicho. Sim, sim. Você entendeu? E o judô tem uma mística maior do que o jiu-jitsu, na minha opinião, porque o judô é muito tradicional, né, cara? É aquela tradição japonesa, rigorosa, que hoje muitas pessoas não gostam de tradições, acham que vale tudo. Só que no judô, meu amigo, não vale tudo, vale o que está na cartilha. Me fala um pouco dessa parte. Pô, acho fantástica a sua pergunta, cara, porque ela vai servir também para eu me posicionar, porque muitas vezes eu estou na internet e a pessoa pega um trecho de uma entrevista, cara, na minha página chega a dar milhões de comentários, cara, de pessoas... eu falo assim, a internet ela traz muita coisa boa, ela traz muito conhecimento, mas ela carrega com si também uma parte louca de um povo que fala umas coisas sem... Ele nem sequer te conhece, nem sabe nem da sua história, nem pesquisou a sua história. Aí fala, pô, tem outro dia eu mostrando uma queda de judô e o cara falou, pô, agora professor de jiu-jitsu deu para mostrar judô. Olha isso, cara. É muito louco. Então, o que acontece? Primeiro, né? Não é a primeira vez, isso acontece com frequência. Assim. No mundo do judô, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar como técnico em 2007 na Seleção Nacional de Judô. Puxei treinos para 25 seleções olímpicas na parte de luta de chão. E eu agradeço a que isso? Ao Neuasa. Irado. E eu agradeço a que isso? A minha experiência com o jiu-jitsu brasileiro. Então, eu ganhei esse push no jiu-jitsu para ter esse aval. Então, eu devo isso ao jiu-jitsu também. É lógico que eu me especializei nas passagens de chão, do chão japonês, eu estudei. Eu tenho N temporadas no Japão, treinando nas principais universidades, mas o jiu-jitsu sempre foi meu grande diferencial. Aí as pessoas dentro do judô falam, pô, Max é do jiu-jitsu. E quando eu vou pro Japão, BJJ, ok. Quando eu tô, por exemplo, tem aluno meu agora treinando, fazendo um camp na Califórnia. Pô, é aluno do Max, do judô. Aí os caras chamam o meu aluno que tá lá agora, nas principais equipes, o Max, no jiu-jitsu, eu sou o judoca. E no judô você é o cara do BJJ. Sou o cara do BJJ. Então, assim, pô, qual que você gosta mais? Eu brinco de falar, pô, você gosta mais do seu pai e da sua mãe. Tudo bem que tem uns que gostam mais do pai e da mãe, mas eu respondo assim porque, assim, muito legal. O amor... E outro comentário que essa sua pergunta ajuda a... Cara, quando eu falei na internet sobre o kanji, eu fui bem simples. Do Ju e do Gil? Do Ju e do Jitsu. Assim, o kanji é o mesmo, a letra é a mesma. Aí um fala Gil e o outro fala Ju. O fonema muda de acordo com a região. Então, o importante é o kanji, é o mesmo. Aí tem a história do professor Jigoro Kano, que foi o precursor, que estudou escolas de jiu-jitsu, que depois fundou o Instituto Kodokan. Agora, veja só que louco. Como vai gerar polêmica, né? Quem é o fundador do judô? Não. Professor Jigoro Kano. Até onde... Até onde... Tá. Povo da internet, povo que gosta de falar, que vai fazer aquele... Tem um livro em japonês do professor Kimura, que foi que fez a luta com o Hélio. Com o Hélio. Que lá ele deixa claro que ele não era do judô, do Kodokan. Era de um outro judô. O professor dele era um judô totalmente mais de desafio, de tudo mais. Então... Ele deixa entender dentro do livro dele que o judô já existia. Não foi o professor Kano. Antes do Kano... Isso. Entendi. O judô já existia. Judô, Aikido, Kendo, tudo do caminho, né? Do Bushido. Sim. Então, eu não sou estudioso dessa parte. Então, você que vai querer ficar louco aí desse lado, falando um monte disso, eu não sou estudioso dessa parte. Tá isso no livro do professor Kimura, que meu professor que fala japonês, falou, ó, no livro ele deixa claro. Inclusive, ele faz uma menção a coragem que era de admirar do mestre Hélio Gracie, de encarar no Brasil, frente à família e os alunos, um cara muito mais pesado como ele e tudo mais. Independente do resultado, você vê que grandes feitos nem são feitos por grandes vitórias. Exato. Né? Até no Rock Balboa, na primeira, ele perde. Ele perde, né? Exatamente. Então, só aumentou o meu... respeito, eu já tinha, lógico, né? Quem não tem respeito por Hélio Gracie, mas o fato é que um livro em japonês
de quem escreveu, que foi o próprio Kimura, falando sobre esse fato. Então... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!